Vamos lá, povo? Gente, no último bloco eu disse para vocês que a estrutura da minha introdução, ela é baseada em 3 períodos. Eu preciso, no meu primeiro período, problematizar o tema, no meu segundo período, apresentar a tese 1 e no meu terceiro e último período, apresentar a tese 2. Trouxe aqui para vocês um modelo de introdução em que eu problematizei, apresentei tese 1 e apresentei tese 2 e liguei as minhas orações utilizando os meus conectivos, ok? O tema foi sobre o saneamento básico no Brasil, beleza? Agora a gente vai ver como elaborar as teses na introdução, beleza? Porque eu disse para vocês a estrutura, né? Eu falei que meu segundo período é a tese 1, meu terceiro período é a tese 2, mas muita gente não sabe como elaborar essas teses. Gente, nós utilizamos alguns métodos e técnicas para que vocês consigam organizar as ideias e os conhecimentos com mais facilidade na hora de construir a argumentação ou até mesmo as suas teses lá na sua redação, certo? Então, quando eu for pensar em elaborar as minhas teses, eu preciso reorganizá-las através desse questionário aqui, né? Qual é o problema? Então, eu pego o tema lá na prova de redação do Enem, eu vou ler os textos de apoio, eu vou destacar toda e qualquer informação útil que possa me dar, trazer, né, maiores esclarecimentos sobre o tema, e eu vou, na sequência, responder o questionário na tentativa de que eu consiga organizar aquele conhecimento que eu possuo e também, ao mesmo tempo, não correr o risco de fugir do tema, né, ou falar sobre algo que não tenha nada a ver com o tema. Então, quando vocês pegarem o tema da prova de redação, vocês vão pensar em qual é o problema. Qual problema esse tema traz para a sociedade brasileira? Além disso, vocês também precisam se perguntar quais causas geram tal problema. Olha, existe algum acontecimento histórico, político, passado, que influenciou para que esse problema se desencadeasse, ou para que esse problema persistisse, ou para que ele se intensificasse na sociedade brasileira? Além disso, quais são as consequências? Ora, se eu tenho um tema de redação, eu tenho um problema, eu tenho causas, ou seja, eu sei de onde esse problema ele surge, ou eu sei as questões que intensificam, que fazem com que ele permaneça na sociedade, mas eu também preciso pensar nas consequências daquela questão, daquele problema, para a sociedade, para a vida dos indivíduos ou para determinados grupos em específicos. Então, vamos pegar aqui um tema sobre a violência contra a mulher. Qual é o problema? É justamente a violência contra a mulher, né? Os altos índices de violência contra a mulher, a morte de inúmeras mulheres que são violentadas. Quais causas geram tal problema? Eu tenho uma cultura patriarcal e machista que quer justamente domesticar a mulher, dizer o que deve e o que não deve ser feito pela mulher. Eu tenho justamente a imposição do poder masculino sobre a vida da mulher, que é justamente esse resumo da cultura patriarcal e machista. Isso é uma causa do problema. Pode ser minha tese 1. E quais são as consequências? Gente, é óbvio que é só olhar para a vida das mulheres que estão ao tempo todo subordinadas a essa situação de violência. A mulher ela pode não só ser agredida fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, simbolicamente, como ela também pode perder a sua própria vida. Então, aqui, quando eu penso nas consequências, eu tenho a minha tese 2. Beleza? Então, essa dinâmica e esse questionário de pensar nessas questões e respondê-las é uma forma de você conseguir organizar as suas ideias, o conhecimento que você possui sobre o tema e, assim, elaborar as suas teses na introdução.